Aviso importante: a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 3. Cuidado. Quando Sussu pensou no futuro dessa pessoa no Palácio Mágico, com seu olhar avaliador sobre ela, rangeu os dentes levemente. O jovem diante dela parecia tímido e humilde, mas Sussu não acreditava nisso. O jovem rei demônio não poderia ter essa natureza. Provavelmente ele estava fingindo. Inúmeras placas de altares passaram por sua mente, assim como o cruel túmulo dos 10.000 imortais que a deixou furiosa. Sussu pegou uma caixa debaixo da cama. Dentro havia um chicote vermelho sangue. Tantaidin olhou para o chicote e seus dedos dentro da manga se apertaram lentamente. Sussu olhou para ele. Falando nisso, é bastante pervertido. A coisa que mais irritou a antiga dona do corpo foi se casar com Tantaidin, a ponto de ter que chicoteá-lo todas as noites para aliviar sua raiva. Isso já se tornou um hábito. Se ela não o batesse em uma noite, a antiga dona se sentiria desconfortável. Sussu nunca havia chicoteado alguém antes, mas ela não gostava desse ser naturalmente maligno. Ela não acreditava que todos os demônios fossem maus, mas o que estava diante dela definitivamente não era bom. No mundo, havia apenas uma pessoa com ossos malignos naturais. E esse evento acontecia a cada 10.000 anos. Ele está destinado a ser uma estrela solitária, gradualmente se tornando cruel e violento, incapaz de controlar a si mesmo. Sussu balançou o chicote, o som do chicote rasgando o ar, e indo em direção ao jovem, o atacando era audível. Só que Tantaidin não se esquivou, e o chicote atingiu seu peito fazendo dar um passo para trás, cambaleando. Os olhos do jovem, negros como tinta, olharam fixamente para Sussu. Através de seus olhos, ela finalmente viu o ódio e a dor profundamente escondidos. Deveria ser assim. O bem e o mal não podem coexistir. Sussu imitou as palavras que a antiga dona do seu corpo costumava dizer todas as noites enquanto o chicoteava. É tudo culpa sua. Por sua causa que o sexto príncipe não quer se casar comigo, porque você não morre. Ela chicoteou o jovem novamente no braço. Ele gemeu abafado e seu corpo tremeu. Tantaidin já estava ajoelhado no gelo por tanto tempo que seu corpo estava levemente inchado e dolorido. Agora, atingido por 2 chicotadas, piorou. Seu braço já estava dormente e a dor se multiplicou inúmeras vezes, fazendo seus ossos se contorcerem de tanta dor. Sussu parou por um momento com a mão segurando o chicote. Parece que ele não aguenta mais? Afinal, o corpo humano é extremamente frágil. Sussu respirou fundo e recitou a oração da paz interior várias vezes em seu coração. Ela olhou para seus dedos macios e jovens. Sua missão não era matar o jovem mestre dos demônios, e mesmo que ela tivesse que matá-lo, deveria ser rápido e sem humilhação. Desde pequena, seu pai a ensinou a não abusar do poder sobre os fracos. O céu e a terra não têm misericórdia das pessoas que tratam todas as coisas como cães. Aqueles que cultivam a imortalidade não devem criar obstáculos por iniciativa própria. Sussu reprimiu o desejo de vingança e guardou o chicote, dizendo: estou cansada hoje e fico irritada ao ver o seu rosto. Da próxima vez que eu souber que você está envolvido com Yebing-chan, eu não vou te perdoar facilmente. Ela jogou o chicote em cima de Tantaidin e virou as costas para ele. Sussu fechou os olhos e recitou a oração da paz interior várias vezes. Ao acalmar sua mente, percebeu algo desconfortável dentro de si. Isso era, de fato, um sinal de perturbação da mente. Ela não fugiria de seus erros. Ela reconheceu que hoje à noite ela estava errada em humilhá-lo seguindo o hábito da antiga dona do seu corpo. Contudo, não faria mais isso no futuro. Tantaidin pegou o chicote. Seu rosto já estava pálido e ficou ainda mais pálido depois de levar essas 2 chicotadas. Ele olhou para a silhueta da jovem garota. Na verdade, ele já estava meio preparado mortalmente para ser açoitado por Yeshiu, mas hoje ele recebeu muito poucos golpes. Uma fina camada de suor apareceu em sua testa. Ele pegou um cobertor e o estendeu debaixo da cama. Havia algo em seu pescoço que estava cutucando a ferida, ele o tirou. Era um amuleto da paz que já havia desbotado, preso por um fio preto, escondido permanentemente sob suas vestes.
A luz das velas refletiu em seus olhos, dissipando um pouco o frio. Tantai Jin guardou o amuleto da paz cuidadosamente, virou-se e foi dormir. Era uma noite de inverno e o vento uivava do lado de fora. As sombras das árvores dançavam na janela, parecendo demônios e espíritos assustadores. De repente, Tantai Jin se lembrou da criada Inkial, que foi esfaqueada várias vezes 2 dias atrás. Naquela época, o corpo dela estava rígido com uma expressão de dor. Ele não sabia se ela se arrependia ou se tinha remorso por deixar Ishiu escapar. Os olhos de Tantai Jin ficaram calmos e escuros como uma noite sem estrelas. Naquela época, o corpo da criada ainda estava quente, seu sangue tingiu a neve e serpenteou até seus pés. Ela morreu com remorso. E ele simplesmente levantou a perna e passou por cima dela. Asterisco. Sussu não conseguia dormir durante a noite. A coisa ruim dormia embaixo da cama, seu coração não conseguia simplesmente fechar os olhos e dormir. O mundo já havia entrado na estação do inverno, o vento frio de repente abriu a janela e se infiltrou na casa. A lareira dentro do quarto apagou. Depois que a antiga dona do seu corpo se casou, as criadas não estavam mais aqui para servi-la no quarto. Sussu naturalmente não ia chamar as criadas no meio da noite para fechar a janela. Ela aguentou por um tempo, mas percebeu que o corpo mortal não resistia ao frio, então levantou o cobertor e foi fechar a janela. Depois de fechá-la, ao passar pelo jovem no chão, percebeu que ele não estava bem. Ele estava respirando pesadamente e tremendo inconscientemente. Sussu pegou uma lâmpada de vidro azulada e se agachou ao seu lado. O rosto originalmente pálido do jovem ficou vermelho neste momento. Ele não acordou, mas seus dentes rangiam involuntariamente. Parece que algo aconteceu. Sussu ficou surpresa, ele não podia morrer. Ela ainda não havia retirado o osso maligno. Uma vez que ele morresse, sua missão também fracassaria. Uma vez expulsa deste espaço temporal, o mundo de cultivo esperaria pelo fim. Sussu hesitou por um momento, estendeu a mão e tocou a testa dele. E sua mão ficou quente imediatamente. Assustada, recolheu a mão. O mortal nesse estado provavelmente iria queimar até a morte, certo? Sussu não esperava que o ser maligno de 500 anos atrás fosse tão fraco assim. Pode ser ferido e desfigurado, mas não pode morrer, caso contrário o osso maligno despertaria. Sussu rapidamente pegou uma xícara de chá da mesa e saiu. Ela coletou um pouco da neve acumulada do lado de fora e então voltou. Sussu suspirou, está muito frio. Ela não se atreveu a perder tempo, encontrou um vestido, rasgou-o em tiras de pano e usou as tiras de pano para embrulhar a neve branca e colocá-la na testa do jovem. Ele ainda estava coberto por um fino lençol de outono e tremia de frio. Sussu pegou o cobertor da própria cama e o cobriu sobre ele. Ela se sentou ao lado dele com o rosto pálido. Quero matá-lo, mas não posso matar, e mesmo assim, ainda tenho que salvá-lo. Saindo correndo no meio da noite, com os seus dentes tremendo de tão frio. Sussu colocou o manto sobre si, finalmente se sentindo um pouco melhor. Ela ainda tinha que cuidar de Tantai Jin, trocar o gelo e a neve em sua testa para baixar a febre. Sussu estava encostada na frente da cama, bastante desiludida com a vida. O que diabos está acontecendo? Se eu soubesse, não teria punido. Asterisco. Tantai Jin sentia que estava quase morrendo. Seu corpo alternava entre frio e calor, doía em todos os lugares. Ele fechou os olhos, sentindo como se estivesse cercado por uma escuridão e frio infinitos. Ninguém quer morrer, caso contrário, o que passou todos esses anos teriam sido em vão. Ele sabia que não podia cair no sono, ele tinha que se salvar. Ele tentou abrir os olhos com esforço, mas suas pálpebras eram pesadas, como se carregassem milhares de quilos. Ele resistiu a essa dor por muito tempo, quase desistindo, quando dedos macios gentilmente tocaram sua testa. A sensação fria ressoou em seus cílios. No entanto, foi apenas um momento fugaz. Felizmente, logo a pessoa voltou, e sua testa ficou novamente fria. Logo depois, todo o seu corpo também ficou quente. No quarto gélido, ele sentiu vagamente o aroma quente de uma jovem. Ele pensou friamente, como isso tudo poderia ser uma ilusão absurda? Asterisco. Quando o dia estava amanhecendo, a febre de Tantai Jin finalmente diminuiu. O jovem estava com os olhos fechados e não tremia mais. Sussu jogou fora a tira de tecido e a neve derretida, abraçou seu próprio cobertor e mergulhou na cama. Tão cansada. Quando o horizonte começou a mostrar um brilho alaranjado, Chuntão levantou as cortinas para acordar Sussu.
As pessoas têm medo deste trabalho. A terceira senhorita tem um temperamento explosivo e uma vez bateu em uma empregada que a acordou. Chuntao é jovem e de temperamento calmo, sempre é empurrada para fazer esse trabalho. Ela foi com cuidado e chamou a terceira senhorita, com o coração acelerado. A jovem se levantou da cama sonolenta com os olhos meio fechados, e Chuntao imediatamente a vestiu. A terceira senhorita esfregou os olhos e bocejou. Até mesmo um pequeno tufo de cabelo rebelde estava crescendo em sua cabeça. Chuntao olhou rapidamente e percebeu pela primeira vez como a aparência da terceira senhorita era doce e adorável. De alguma forma, Chuntao se sentiu engraçada por ter tido sentimento de medo. Durante todo o processo, a terceira senhorita não disse uma palavra para repreendê-la. Sussu não tinha dormido durante a noite e agora foi obrigada a acordar cedo. Ela olhou em volta da cama e Tantai-jin já não estava lá. Não tinha ideia de quando ele saiu. A criada Xixi estava esperando do lado de fora e cumprimentou-a. O general e a senhora estão esperando a terceira senhorita para a refeição. Sussu assentiu. Na mesa do café da manhã da família Ie, Sussu olhou ao redor e Tantai-jin não estava lá. Ela se lembrou que ele deveria estar sendo vigiado. Então perguntou em voz baixa para Chuntao. Chuntao disse, a senhorita esqueceu? Você não pode comer com o príncipe Tantai-jin aqui. Ele deve comer com os criados na sala dos criados. Sussu piscou os olhos. Tudo bem, ela conseguia entender isso, é poderoso. Sussu observou secretamente a grande família Ie. A senhora idosa sentou-se na posição principal da mesa, ao lado havia um homem forte e sério, o general Ye Xiao. Ye Xiao tinha 38 anos, e uma barba que o fazia parecer ainda mais digno e sério. Ele não voltou a se casar após a morte da sua esposa legítima, porque, como Ye Xiao sempre dizia aos guerreiros, que todos eles colocavam a cabeça na bolsa da cintura, sem saber se amanhã seriam enrolados em lençóis mortuários, não havia necessidade de casar com outra esposa legítima, só para fazê-la sofrer e se preocupar. Era uma boa desculpa, mas Ye Xiao tinha 3 concubinas. Os olhos de Sussu passaram pelo rosto das 3 tias, cada uma com seu próprio charme. A mansão tem 4 filhos e 3 filhas. Exceto Sussu, que é a única filha legítima. Os outros irmãos e irmãs são todos ilegítimos. A mãe do segundo filho é desconhecida, o que é muito constrangedor. O filho mais velho e o terceiro filho são filhos da tia Lian. A tia Lian foi uma empregada de Ye Xiao quando ele era jovem, 2 anos mais velha que ele e de aparência comum. No entanto, por dar à luz ao filho mais velho, ela tem uma alta posição na mansão. Normalmente a senhora Ia a deixa ajudar a cuidar das refeições na mansão. A tia do tem os olhos inclinados e um ar de classe baixa. Ela é a mãe da senhorita Yelan, a segunda filha, e é a que se veste de forma mais atraente. A senhora Ia não gosta dela. Quanto à última, Sussu observou e viu que ela era a tia Yun. Comparada com as 2 tias anteriores, ela parecia ser delicada e gentil, com um simples penteado de flor de lótus na cabeça. Ela parecia uma flor de lótus emergindo da água com uma aura indescritível. Sozinha, essa aura supera muito as outras 2 tias. Ela é a mãe de Ye Bing-chan e do 4º filho, e também é a mais amada pelo general Ye. Embora Sussu nunca tenha visto Ye Bing-chan, olhando para a tia Yun, ela podia adivinhar que Ye Bing-chan tinha uma certa beleza. Toda a família se sentou em volta de uma mesa cheia. Sussu não pôde deixar de desprezar o general Ye. No mundo da cultivação, não há esse conceito de concubina, apenas um único companheiro. A mãe de Sussu morreu há 100 anos, mas seu pai ainda limpava sua flauta de osso todos os dias. Às vezes ele limpava e enxugava as lágrimas ao mesmo tempo. Claro, também havia alguns costumes ruins, como criar caldeirões. Esse tipo de coisa só se atreve a fazer em segredo, pois é vergonhoso falar sobre isso. Os humanos não são tão fortes quanto os praticantes de cultivação e, pelo contrário, têm o hábito de ter 3 esposas e 4 concubinas. O que aconteceu com a terceira senhorita? Ainda está doente? Por que seu rosto está tão pálido? A tia Yun perguntou suavemente, e todos olharam para Sussu. Sussu colocou os pauzinhos na mesa. Ela não tinha dormido a noite toda. Como poderia ter uma aparência saudável? Mas ela não podia trazer isso à tona. A tia Yu não mencionou Sussu diretamente, o que era bom. Mas ao mencionar Sussu, Ye Xiao colocou os pauzinhos na mesa e lançou a ela um olhar irritado. A questão sobre você e sua irmã mais velha durante o banquete no palácio foi ouvida pela imperatriz mãe.
A imperatriz mãe quer que você vá ao palácio hoje. Sussu engoliu o bolinho de sopa em sua boca e suspirou. Ela não fez nada disso, mas agora é forçada a carregar a culpa. Em casa, as panelas caem do céu. A senhora Yi não podia ver seu coraçãozinho ser injustiçado e imediatamente disse: Xiu ainda é jovem. Da última vez, houve um mal-entendido entre irmãs. Além disso, a garota mais velha não deve ter levado em conta Xiu. Você concorda, tia Yun? A tia Yun riu, sim. Sussu pôde perceber uma certa relutância naquele sorriso. Bem, sua filha foi ofendida e mesmo assim teve que sorrir e perdoar o agressor. Certamente a tia Yun não estava se sentindo bem. A terceira filha entrará no palácio em breve, então tome conta dela, a velha senhora instruiu o grande general. Ye Xiao suspirou e não ousou desafiar sua mãe, concordando com a cabeça. A imperatriz vai ser tolerante, ela não vai se incomodar com os mais jovens. A atitude da Ye Xiu tem sido a melhor desde novinha, então esse assunto já passou. A velha senhora bateu na mão de Sussu, indicando para ela não se preocupar. Sussu sorriu para a velha senhora e assentiu. Pelo menos com o general Ye presente, a imperatriz não iria culpá-la excessivamente. Ter tido uma avó assim era realmente bom para a antiga proprietária. Depois do jantar, Sussu subiu no carro que a levaria para o palácio. Ela estava de bom humor, já que estava usando o corpo de Ye Xiu. Era sua responsabilidade resolver os problemas dela também. Já que estava nessa situação, deveria se adaptar e se defender dos ataques. Uma criada veio até ela e disse: o general pediu que a terceira senhorita esperasse um momento. Esperar o quê? Logo Sussu descobriu. Não demorou muito para que Tantai Jin saísse da outra parte da mansão. O jovem tinha lábios pálidos, aparentando estar doente. Ele veio de uma direção oposta à sala principal da família Ye. Sussu lembrou das palavras de Chuntão. Tantai Jin comia na ala dos criados. Ela tentou encontrar ressentimento em seus olhos, afinal, ela o agrediu daquela forma na noite anterior. Mas ele só mostrou uma expressão calma, mesmo quando se aproximou de Sussu. Ele ergueu os olhos e os fixou por 2 segundos a mais em seu rosto pálido, para então desviar o olhar friamente. Sussu. Oh não, ele não está fingindo ser humilde e assustado agora.